longa hoje o roteiro, porque tem bastante explicação. Havendo o número regimental, declaro aberta a 20ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregularidades no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos 2005 a 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos, ao afetamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Informo aos senhores parlamentares que foram distribuídas cópias das atas das 17ª e 18ª reuniões. Sendo assim, não preciso mais indagar se há necessidade da leitura, porque o deputado Arnaldo Faria de Sá já pediu a dispensa da leitura das atas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco as atas em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas as atas. Esta presidência informa que o acesso aos documentos sigilosos encaminhados a esta CPI está normalizado. Serão disponibilizadas senhas individuais aos parlamentares membros, que deverão ser alteradas para uma senha pessoal ao primeiro acesso, responsabilizando-se daí por diante pelo sigilo que lhe está sendo transferido. A sala cofre, onde estão instalados os computadores que dão acesso aos documentos sigilosos desta CPI, passa a contar com um reforço de segurança, com a instalação de câmeras internas, além daquelas dos corredores de acesso. O acesso de parlamentares e assessores eventualmente autorizados será feito por agendamento na secretaria. Na sala não será aceito o ingresso de equipamentos eletrônicos como celulares, máquinas fotográficas, pendrives e similares. Todos os documentos ostensivos estão sendo digitalizados e disponibilizados no link da comissão no site da Câmara dos Deputados, devendo a disponibilização ocorrer na medida em que forem concretizados os trabalhos de digitalização e inclusão na rede. Fica aqui. Ofício da Presidência da Petrobras informando que, em função de notícias veiculadas pela imprensa, a Petrobras reitera o seu integral e profundo compromisso com o pleno andamento das apurações e investigações realizadas por esta comissão, que só podem ser conduzidas por instituições republicanas autônomas, livres de pressões ou constrangimentos, e que daquela companhia não partirá qualquer medida para tolher a atuação de quem tem se dedicado a colaborar para que a Petrobras restabeleça seu posto de destaque no desenvolvimento brasileiro. Ofício do senhor Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, presidente da 7 Brasil Participações S.A., com complemento aos esclarecimentos prestados na reunião do dia 7 de maio de 2015 e respondendo questionamento do deputado Ivan Valente, esclarecendo que a companhia contratou 3 empresas para levar a cabo auditorias distintas. Cópia do documento foi encaminhada ao parlamentar e se encontra à disposição dos demais na Secretaria da Comissão. Mensagem eletrônica do senhor Renato Sanches Rodrigues, diretor de operações da 7 Brasil, encaminhando correspondência com informações solicitadas pelo deputado André Moura, durante seu depoimento realizado no dia 14 de maio de 2015. Ofício do deputado Onyx Lorenzoni, comunicando que no período entre 22 e 29 de maio estará em viagem à República Italiana para tratar de assuntos particulares, e informando que durante esse período assumirá como titular na comissão o deputado Efraim Filho. Informa também que já comunicou sua viagem à presidência da Câmara dos Deputados e que reassumirá as funções de titular da comissão a partir do dia 1º de junho, para nossa felicidade. A Secretaria da CPI informa que cópias de todos os documentos ostensivos recebidos por esta comissão são encaminhadas aos gabinetes dos deputados autores dos requerimentos e do relator, deputado Luiz Sérgio, e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Apenas um pedido adicional. Alguns documentos interessam aos subrelatores, que esse procedimento de ser indicado para o relator, quando for da subrelatoria correspondente, ou do Altineu, ou do Bruno, ou do André Alminha, que venha para a subrelatoria também. Vossa Excelência, como sempre, será atendido nas formas regimentais. Comunico, determinando que conste da ata da CPI, que o deputado Félix Mendonça Júnior não integrou as comitivas que foram ao Compes, no Rio de Janeiro, dia 8 de maio de 2015, e a Londres, dos dias 16 a 21 de maio, não configurando assim faltas às reuniões desse colegiado. Esta presidência encaminhou ofício à Polícia Federal para que, junto com a Interpol, localizem o senhor Júlio Faerma, convocado para prestar depoimento à CPI, e encontra-se em local incerto e não sabido.
Leio o trecho do ofício. De acordo com as investigações já realizadas, a participação do senhor Júlio Faerma no desvio de verbas públicas é considerada relevante, sendo imprescindível a sua localização, razão porque se torna necessária a colaboração dessa instituição especializada e também da Interpol, caso o depoente se encontre no exterior, para que possa este ser finalmente localizado e conduzido à CPI, se necessário coercitivamente, sob vara ou alternativamente, sendo mais conveniente a instrução da investigação por parte desta comissão, que lhe seja imposta prisão temporária mediante informação e requerimento anteriormente dirigido a esta presidência para cumprimento das formalidades legais. Presidente, eu protocolei, senhor presidente, dando sequência ao trabalho que os nossos companheiros estão fazendo lá em Londres, fizeram, né, na oitiva que tiveram lá do senhor Jonathan Taylor, de que, assim como o senhor Júlio Faerma está desaparecido, e quero parabenizar Vossa Excelência pela decisão de colocar a Polícia Federal e a Interpol para localizá-lo e trazê-lo, inclusive, sobre condução coercitiva a esta CPI, eu, com base nas informações recebidas do que foi apurado lá em Londres, eu apresentei ontem, eu pediria que Vossa Excelência pudesse, quem sabe, extraordinariamente acatar esta proposição, que é o requerimento 780, que pede a convocação do filho do senhor Júlio Faerma, senhor Marcelo Faerma, e do sócio Luiz Eduardo Barbosa, porque o senhor Júlio Faerma tinha 4 empresas, e algumas delas tinham participação de sócios, e o próprio senhor Jonathan Taylor refere a participação do filho, Marcelo Faerma, e do sócio Luiz Eduardo Barbosa. E eu acredito, senhor presidente, da mesma experiência que nós vivemos lá com Paulo Roberto Costa, que quando se deu conta de que havia possibilidade da convocação das suas filhas e dos seus genros, ele caminhou para a delação premiada e colaborou de maneira importante com as investigações, tanto do Ministério Público Federal, quanto do doutor Sérgio Moro, quanto desta CPI. Eu quero chamar a atenção que não nenhuma outra razão que eu apresentei também da senhora Maria Auxiliadora Tibério Duque, porque até agora o senhor Renato Duque, que já cada vez está mais enrolado no processo da Petrobras, ainda não caminhou para um acordo de delação, seria um estímulo importante a ele, a vida da esposa. Da mesma maneira, com a mesma lógica, eu estou apresentando aqui o filho do Júlio e o sócio do Júlio, que pelo que se sabe estão no Brasil. Inclusive, e ajudaria e muito para apressar a localização ou a apresentação voluntária do senhor Júlio Faerma. Então está à disposição, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permite, eu, como sempre, tenho mantido aqui uma linha muito imparcial pelo bom funcionamento desta CPI, eu queria aqui fazer um apelo aos senhores deputados. Não comumente, eu não tenho permitido nenhuma exceção nas sessões de oitiva, mas pelo desrespeito que o senhor Júlio Faerma teve a esta CPI, eu gostaria de fazer um apelo, em havendo a concordância, de abrirmos agora para apreciarmos o requerimento do deputado Anderson Lorenzoni extra pauta. Ele não tem como não vir a esta CPI. Ele ontem, com a ida dos deputados a Londres, a vinda deste cidadão se faz necessária por demais a esta CPI. Ele tem muito que contribuir, ele não respeitou os nossos trabalhos. Eu cheguei a marcar uma oitiva e eu quero nesse momento fazer um apelo, em havendo a concordância, para que a gente possa fazer esta convocação. Presidente, só para colaborar. Eu gostaria só de concluir, daí a palavra a todos. Eu gostaria de fazer esse apelo, deputado Anderson, para que a gente possa fazer a convocação do filho do senhor Júlio Faerma e do seu sócio, porque acredito eu, se o senhor Júlio Faerma não pode vir a esta CPI, estas pessoas podem muito bem estarem aqui presentes e esclarecerem todas as nossas dúvidas. Presidente. Segundo o senhor Jonathan Taylor, ele intermediou o pagamento de propina da SBM Offshore a funcionários da Petrobras. Então, na verdade, nós temos que, para restabelecermos, na verdade, o respeito que esta CPI tem, não só pelas investigações, mas o respeito que ela adquiriu junto à sociedade brasileira, nós não podemos admitir esse comportamento. Então, eu gostaria aqui, se é que eu posso fazer um apelo aos companheiros, por isso que eu estou pedindo pela ordem, aprovar. Se eu puder concluir, deputado Júlio, eu posso concluir? Posso concluir? Posso só terminar de falar? Vossa Excelência permite?
Então, eu gostaria de fazer esse apelo. Você já fez que a apelo, gente faça. Eu estou querendo fazer novamente. Vossa Excelência, quando fala, repete várias vezes e nem sempre eu corto a palavra de Vossa Excelência, eu escuto com paciência, coisa que queria que Vossa Excelência também tivesse para comigo. Então, eu gostaria mais uma vez de refazer esse apelo para que a CPI possa seguir o curso das investigações normal. Deputado Júlio Delgado, pela ordem. Para complementar, senhor presidente. Para complementar, Vossa Excelência, vai complementar. Eu também sou coautor do requerimento do deputado Onyx. E queria dizer que nessa exceção que Vossa Excelência pediu reiteradas vezes, nós façamos também, porque eu tenho um requerimento e eu sou contra, Vossa Excelência sabe disso, a CPI sabe disso, que eu não sou a favor de convocação por apelo e comoção familiar para constranger quem quer que seja. Mas a filha do senhor Júlio Ferma é secretária dele, agendava os encontros, agendava as viagens, agendava toda a sua interlocução. E eu também tenho um requerimento de convocação da filha dele que quero incluir, complementar a esse requerimento, deputado Onyx. Podemos, sem dúvida alguma, Era isso, senhor presidente. porque tem a mesma finalidade. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, a sugestão de Vossa Excelência é perfeitamente cabível. Vamos considerar esta pauta, vamos votar, tem que ser nominalmente, em virtude de ser esta pauta, esse requerimento, mas queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que a gente pedisse ao juiz Sérgio Moro que decretasse a prisão do Júlio Ferma, porque agora não foi decretada a prisão dele. E a partir do momento em que for decretada a prisão dele, nós podemos tomar medidas mais duras, além das condições coercitivas. Então, que a gente solicitasse ao juiz Sérgio Moro que decretasse a prisão do Júlio Ferma, até por não ter atendido convocações anteriores. Isso que nós temos que fazer, e é função da CPI, subsidiar o juízo com essa finalidade. Decretada a prisão, nós vamos ver se ele aparece ou não aparece. Em havendo deputado delegado Valdir, em seguida, doutora Lisiane Gama. Senhor presidente, só lembrá-lo que o Código de Processo Penal diz que quando a pessoa está em local incerto e não sabido, são motivos relevantes para decretar a prisão preventiva. Então, senhor Júlio Ferma, por favor, apareça, senão vai ser conduzido coercitivamente. Parabéns pela iniciativa, senhor presidente. Agradeço a doutora Lisiane Gama. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu queria, na verdade, primeiramente quero manifestar o meu apoio à iniciativa da convocação, mas eu queria também uma informação de Vossa Excelência, que é uma questão de um pedido que eu faço, que é referente às informações que hoje estão já na mídia, presidente, que seria uma possível exumação do corpo de José Janene. Aí eu queria informações, primeiramente, seguinte: se realmente essas informações são verdadeiras e, se forem verdadeiras, em cima de qual depoimento isso foi sustentado. E, ao mesmo tempo, também, a Estael Fernanda Janene, que já conversou com alguns deputados, mas não trouxe informações formais à comissão para subsidiar, inclusive, algumas determinações formais da CPI. Eu peço a Vossa Excelência, já que ela, ao que me parece, não foi convocada, mas não foi concluída a votação da convocação dela na última audiência, se já não seria, inclusive, pertinente a inclusão também do nome dela, dando continuidade nessa sessão que Vossa Excelência solicita agora. Deputado Ivan. Presidente, depois eu vou colocar uma outra questão de ordem, mas ainda em relação ao tema que Vossa Excelência quer votar aqui, eu queria só uma informação mais precisa. Deputado Ivan, eu só farei isso se houver a plena concordância, porque esta exceção não abrirei mais em outro, a não ser havendo um caso que justifique isso. Agora, diante do fato que ele foi convocado, tentamos ratificá-lo, não foi possível, e a comissão vai a Londres, e cada vez mais ele se torna uma pessoa imprescindível na investigação, eu vejo que há sim uma pergunta que a gente possa não nos curvarmos a esse tipo de procedimento. Então, em relação ao sumiço do senhor Júlio Ferma, nós temos total concordância com Vossa Excelência. Em relação à convocação de outras pessoas, o que importa aqui é o seguinte: se podem colaborar e se não há um constrangimento. Eu queria entender melhor a informação que eu quero. Sócio do Júlio Ferma é sócio, então certamente está inteirado de todas as questões. Familiares, eu preciso saber exatamente, para fazer uma votação, eu não quero participar de nenhum tipo de injustiça ou constrangimento. Deputado, Vossa Excelência pode subsidiar. Vossa Excelência pode subsidiar, e o deputado Júlio Delgado, o deputado Ivan Valente, das informações que tornam necessárias a convocação do filho do senhor Júlio Ferma? Bom, primeiro dizer que o senhor Júlio Ferma
tinha entre algumas das suas empresas a Firecon e a Oil Drive, por onde transitaram os recursos que vieram da SBM. E numa recente entrevista do próprio senhor Jonathan David Taylor, ex-diretor da SBM Offshore, em suas palavras, o senhor esteve com Ferman várias vezes. Júlio Ferman não era agente independente. Ninguém da Petrobras falava com a SBM sem ele. Era altamente íntimo do esquema no Brasil e atuava com seu filho Marcelo e o sócio Luiz Eduardo Barbosa. Esta é a razão. Sim, mas ele era, o filho também era sócio? Ele era alguma coisa da empresa? Não, o filho atuava em parceria com o pai e o sócio, a ponto, deputado Ivan, de ser do conhecimento do ex-diretor da SBM. Diz que ninguém falava com a Petrobras sem passar pelo Júlio Ferman. E nas operações que ele produzia para ter esse tipo de contato, ele se valia do filho e do sócio. Portanto, o filho operou junto. Essa é a referência que nós temos. Segundo eu entendi primeiro, a Vossa Excelência vai abrir uma exceção nessa reunião de oitiva exclusivamente para a questão do Ferman. Porque essa questão abordada agora pela deputada Lisiane é um outro momento, julgo oportuno ser feito, porque a gente não pode criar aqui um pano de fundo para atrapalhar os bons trabalhos que a CPI tem encaminhado, para não parecer que a gente está querendo botar um bode na sala que seja exumação de corpo e tirar o foco dessa CPI. É uma preocupação muito grande. Então, só para dizer com relação se essa é realmente a decisão de Vossa Excelência, e dizer ao deputado Ivan que, como o filho era sócio dele, deputado Ivan, eu falei aqui, outro dia nós tivemos já embates aqui de convocação de familiares, da qual eu sou totalmente contrário para fazer qualquer tipo de convocação que possa constranger os envolvidos, ou no caso do senhor. Mas a filha do senhor Júlio Ferman, ela é a secretária dele. É ela que marcava essas agendas que o senhor... Filho ou filha? Filho e filha, os dois. Ela era secretária, ela que marcava as passagens para ele se deslocar no Brasil e para fora. Ela que se marcava os encontros das empresas do senhor Júlio Ferman na Petrobras e com os diretores. Não tem nenhum fundamento de chamar só pelo constrangimento, mas sim pelo fundamento dela ter conhecimento daquilo que era convocado pelo senhor Júlio Ferman. É isso. Deputada Lisiane, eu estou aguardando primeiro finalizarmos esse assunto, porque... Eu realmente quero a resposta de Vossa Excelência, até para eu poder argumentar a colocação do deputado Júlio, que é o que me parece, eu não sei se o deputado Júlio se referiu diretamente à minha defesa, ou a possibilidade de a CPI pautar o debate. Então, olha, a gente só precisa esclarecer isso aqui. Eu primeiro o seguinte, eu gostaria primeiro de saber se eu tenho apoiamento unânime para que a gente faça essa convocação das pessoas ligadas ao senhor Júlio Ferman para essa CPI. Claro. Pela ordem, senhor presidente. É isso que eu perguntei. Deputado Altineu, em seguida, deputado Presidente. O senhor dá um número para complementar isso, senhor presidente? São os requerimentos 702 e 715, os nomes do senhor José Marcelo Ferman e Eline Ferman, filha dele, secretária dele, das suas agendas. Os requerimentos são esses aí que estão incluídos. Deputado Altineu. Senhor presidente, rapidamente, só gostaria de registrar aqui, dar os 702 e 703, para ser mais exato. Os parabéns a essa CPI. Na última sessão deliberativa, nós aprovamos diversos nomes, já está em pauta 12 nomes que foram aprovados na semana passada para as oitivas relativas à Comperge e ao Renest, requerimentos de autoria, de nossa autoria, mas também de extrema importância para essa comissão. São 12 oitivas já marcadas, mas também gostaria de registrar, senhor presidente, que o senhor me autorizasse, mesmo antes do dia 8 e 9, ver se a gente pode achar uma outra data para ouvir mais 4 pessoas que foram aprovadas na última reunião deliberativa: o senhor Davi Pfeffer, o senhor Daniel Pfeffer, o senhor Caio Gorentz-Weiger, que são pessoas que, segundo denúncias, estão envolvidas em transações bilionárias junto com a Petrobras. Mas ficaria para um outro momento. Somando esse assunto do senhor Ferman aqui, os requerimentos do deputado Onyx, do deputado Júlio, eu gostaria só de fazer um apelo aos deputados aqui. A gente sabe que isso é uma exceção, tem o meu total apoio, mas uma figura também que vem causando aí Só uma informação, deputado. O Caio, ele
ele é vítima, isso. É vítima, a vítima também está envolvida. Vamos chamar todo mundo. Mas eu queria só, senhor presidente, somar aqui, pedir aos companheiros, só Vossa Excelência pudesse abrir também uma exceção. Na deliberativa passada, no momento estava sendo votada a convocação da senhora Estael Fernanda Janene, começou a ordem do dia. Então, se pudesse incluir nessa exceção de hoje o nome da senhora Estael Fernanda Janene, que é de extrema importância, a imprensa já publica aí o desejo dela de vir falar essa CPI. Eu gostaria de fazer esse apelo, já que estava em votação e foi encerrada aquela sessão. Deputado Tineu, já respondendo a questão de ordem de Vossa Excelência, e antes de passar a palavra ao deputado Pracidelli, conto com a paciência dele, que eu sei que é inesgotável, essas denúncias sobre a possível não morte do senhor Zé Janene, elas chegaram até este presidente no dia de ontem, onde as informações que me chegaram foram subsidiadas de que a própria viúva, deputada Elisiane, não tem certeza que o senhor Zé Janene morreu. O seu caixão chegou lacrado, segundo informações, ao sepultamento, de maneira injustificada. Ele faleceu de infarto, não havia motivo para que o caixão estivesse lacrado, e não há relatos de que alguém viu o senhor Zé Janene morto. Então, essa informação chegando até este presidente, eu só tinha duas saídas. A primeira, ignorar, ficar inerte e não trazer para a CPI, que aí eu estaria sendo conivente com essa situação. E a segunda, tornar pública como eu tornei. Como eu, desde o início dos meus trabalhos, sempre me pautei pela transparência, eu irei continuar assim até o final desta CPI, para não só me proteger, mas me respaldar perante a opinião pública que quer uma resposta sobre isso. O senhor Zé Janene, ele é personagem de vários escândalos nesta República. Apareceu no Mensalão, reaparece agora de maneira muito forte nesses desvios da Petrobras, onde denúncias e mais denúncias são trazidas não só por ocupantes de cargos, mas por doleiros, por políticos, sobre a atuação desse deputado. Então, eu estou trazendo para essa CPI, conversei com a imprensa hoje, antes de chegar até aqui o início dos nossos trabalhos, dizendo do desejo de fazermos essa exumação. Eu não estou aqui, como Vossas Excelências querem dizer, o deputado Júlio, principalmente, que eu estou querendo criar pano de fundo. Eu não preciso criar pano de fundo para nada, deputado Júlio Delgado. Eu estou apenas sendo transparente e trazendo para os meus colegas de investigação um fato que chegou até este presidente. Eu estou aqui, na verdade, sendo correto e cumprindo uma obrigação que me cabe. Se a exumação for feita, como eu defendo que seja feita, porque não há nenhum tipo de agressão, nós não estamos aqui denegrindo a honra do senhor Zé Janene, nós não estamos aqui denegrindo a família do senhor Zé Janene, nós não estamos aqui entrando em nenhuma seara que venha prejudicar o trabalho da CPI. A CPI tem aqui, Vossa Excelência, receberam um cronograma que eu acho que nenhuma CPI teve nesta casa. Nós vamos, semana que vem, ouvir pessoas terça, quarta e quinta. Na outra semana, segunda e terça. Deputados indo para Londres, deputados indo visitar as refinarias. Então, a nossa CPI é uma CPI que trabalha, é uma CPI que se esforça para investigar. Então, se fizermos a exumação do cadáver do senhor Zé Janene, se é realmente o cadáver dele que esteja lá, espero eu que esteja, para que a gente não entre em toda uma discussão, mas em não estando lá e sendo possível, porque a história mostra que isso já aconteceu, essas falsas mortes, para se livrarem de possíveis penas, nós vamos ter que ter todo um desenrolar de uma situação que vai exigir de nós, das autoridades, providências. Eu quero, na verdade, dividir com os meus companheiros uma coisa que eu entendo como extremamente necessária. Essa CPI não pode ficar na incerteza desta informação. Por quê? Porque ela não perde absolutamente nada em exumar o corpo. A CPI não perde nada, ela não sai do seu caráter. Se ela chegar lá e constatar que ele morreu, tudo bem. E se ele estiver vivo? Se ele não estiver morto? Então nós temos que saber esse desenrolar para que a gente possa elucidar essa situação. Então, eu não quero aqui pensar que Vossas Excelências quisessem que eu recebesse essa informação e guardasse para mim. Presidente, ela própria falou com o senhor. A informação eu irei preservar a fonte, deputado Arnaldo Faria de Sá, em respeito à fonte e, acima de tudo, porque nós não sabemos a veracidade da informação. Eu não posso isso, presidente. Tomar cuidado. A sua ponderação, ela é justa. Agora, Vossa Excelência sabe
que a gente tem o funcionamento da CPI, eu também quero trabalhar como muitos presidentes, eu estou disposto a contribuir. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência, uma exumação como essa não é fácil de ser feita, na prática ela tem outra realidade, isso tira o foco da CPI, porque passa a chamar a atenção a exumação de um corpo, enquanto nós estamos chegando na conclusão de ouvir empresários e políticos envolvidos, senhor presidente. Tenho muito medo, é um alerta que eu faço da preocupação com relação a isso. Cuidado que esse corpo aqui já é chamado de pizza em CPI. Depois esse cadáver insepulto de estar morto ou ficar vivo, tirar o foco da CPI nas investigações de quem está vivo e tem responsabilidade, podem recair sobre todos nós. Sobre meus ombros não vão cair, senhor. Certo. Eu quero que Vossa Excelência agora já levantou que a CPI pode terminar em pizza. Eu quero que Vossa Excelência diga aqui algum gesto desta CPI, deste presidente, que não foi compromissado com as investigações. Eu quero que Vossa Excelência cite só um procedimento que eu tomei que não foi transparente, que não foi para colaborar com as investigações. Vossa Excelência não pode aqui fazer ilação irresponsável. Senhor presidente, eu conversei com a contribuição sua. Teve um dia na CPI que nós aprovamos 200 requerimentos. Sim. E semana passada demoramos uma reunião inteira para aprovar 30. Sim, a culpa é deste presidente. Que foi lido um por um. E a culpa é deste presidente. Mas eu não quero compartilhar com essa Sim, tudo bem, Vossa Excelência não quer compartilhar, mas Vossa Excelência não pode, na verdade, agir. Senhor presidente, eu vou ler aqui para Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode morreu na madrugada dessa terça-feira o ex-deputado José Janene, que estava internado desde 4 de agosto no Instituto Coração em São Paulo. Segundo o hospital, Janene estava inscrito em fila de transplante de coração havia 3 meses. O ex-deputado foi internado em São Paulo para ser submetido à cirurgia. Desde a realização da cirurgia, ele internado sob tratamento intensivo na terapia. Em fevereiro, ele havia sido internado em Londrina para sofrer um acidente. Aí fala da história dele e diz que o corpo dele estaria encaminhado. Só pegar, não precisa fazer exumação no Instituto Coração de São Paulo para saber se o corpo dele é que foi dirigido e por que o cadáver foi feito como é que chama? Caixão fechado, porque está aqui, é o Instituto Coração que declarou a morte do senhor José Janene. Tem responsabilidade. Presidente, eu queria finalizar, porque, presidente, eu queria fechar, o senhor respondeu uma pergunta minha, que é referente a essa questão, que me parece precisa de autorização, inclusive da própria família, para essa exumação. É uma informação que eu acho que, inclusive, precisa ser checada. Uma outra situação, presidente, eu acredito que o passo aí não é uma questão de ser contra ou a favor da exumação, mas o passo de ordem lógica seria a gente ouvi-la aqui na comissão. Isso. E não foi aprovada a vinda dela na comissão. Minha pergunta para o senhor, já tem uma decisão deliberada por Vossa Excelência de exumação sem antes ouvi-la? Ou Vossa Excelência primeiro pretende ouvi-la para depois partir? Eu expressei à imprensa que a atitude a ser tomada para ver a veracidade dessa informação é a exumação, e eu defendo pessoalmente isso. Agora, eu não posso tomar uma atitude pessoal, eu represento uma comissão. Eu só posso tomar essa atitude se houver o amplo apoio e a concordância dos senhores. Em não havendo, em sendo da convicção dos senhores melhor trazer a senhora Estael aqui para depois agir com isso, não tem nenhum problema. Se a decisão for consultar o hospital que internou o senhor Janene para evitar um ato mais drástico, tudo bem. Agora, que enquanto médico eu posso dizer que o que vai dizer se ele está vivo ou morto só é exumação, não é nenhum papel. Nenhum papel diz isso, porque papel em branco aceita tudo. Certo? Eu quero deixar isso aqui muito claro. Agora, o comportamento que a CPI vai tomar com relação a essa informação, quem vai dizer são os senhores. Eu não posso aqui, deputada Elisiane, ser responsável de receber uma informação que julgo ser importante e não trazer para dividir com os senhores. O que eu estou sendo aqui, eu estou sendo, na verdade, eu não sei dizer se é entendido, mas eu estou sendo levado pelos senhores por um lado que eu não esperaria que fosse levado. Eu estou aqui agindo com a melhor das boas vontades. Eu estou aqui querendo investigar. E Vossa Excelência está dizendo que eu estou querendo criar pano de fundo. Quem quer criar pano de fundo não faz o cronograma que eu fiz. Quem quer criar pano de fundo não tem o compromisso que eu tenho. Eu não vou aceitar esse tipo de ilação aqui. E muito me entristece, porque as pessoas que estão fazendo ilação conhecem a minha índole. Presidente, o meu trabalho eu não estou fazendo nenhuma ilação, presidente. Nem falei. Fazer um alerta a Vossa Excelência. Pela ordem, eu estou tentando um alerta a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. É um alerta. Estou pedindo a palavra aqui, senhor presidente. Eu estou pedindo a palavra. Pela ordem, por favor. Só um minutinho. Eu darei a palavra ao deputado Pracidelli, que está aguardando desde o início. Em seguida, darei ao delegado Valdir, depois ao deputado Ivan, depois a deputada Luiz e o relator. Deputado Pracidelli. Senhor presidente, vamos primeiro retomar a primeira questão que Vossa Excelência colocou aqui, que é com relação
abriu um precedente extraordinariamente para aprovar a convocação de mais algumas pessoas relacionadas ao seu Hugo Ferman. Tem duas questões centrais aí, senhor presidente, que, compreendendo, evidentemente, a vossa intenção e o vosso boa condução dos trabalhos, nós precisamos considerar, e para todos os membros da CPI, isso, mais do que para Vossa Excelência, é que esta CPI, esta casa, é uma casa política. E essa CPI, evidentemente, tem cada um dos seus componentes as suas visões políticas. Vossa Excelência traz duas questões que eu concordo, já ouvi pronunciamento de alguns deputados aqui e quero acrescentar nesse sentido, mas são dois precedentes extraordinários e que a gente possa compreendê-los de fato como precedentes extraordinários e não transformar a exceção posteriormente em regras de acordo com eventual conveniência política. Neste caso que Vossa Excelência apresenta, o próprio deputado Lorenzoni apresenta, são duas questões que nós temos, em princípio, discordância, mas em função das circunstâncias, nós queremos também corroborar com a sua opinião e com a dos demais deputados que aqui expressaram. Primeiro, a abertura da excepcionalidade nesta sessão para fazer a aprovação de um requerimento. Então, que fique na excepcionalidade deste caso e que a gente não coloque isso depois numa outra circunstância de conveniência política de cada um dos seus deputados. E a segunda, que já foi expressa em outras opiniões, o deputado Júlio Delgado expressou aqui, eu quero também nessa linha, o deputado Ivan Valente, que é a convocação de familiares. Neste caso, não se trata da convocação de familiar pura e simplesmente. Nesse caso, se trata da convocação de uma pessoa que operava junto pela circunstância, pelo relato do deputado Onyx Lorenzoni, pelas circunstâncias ouvidas pelos deputados que tiveram lá em Londres, ouvindo o depoimento essa semana, e que tiveram aí todo o relato que demonstra que esta pessoa também é sócio, também está envolvido no esquema e que precisa, então, portanto, ser ouvido. Então, não se trata, nesse caso, de ouvir familiar. É bem claro essa divisão, porque senão a gente também excepcionaliza uma coisa que depois volta em outras circunstâncias. Então, eu queria concordar com Vossa Excelência, parabenizar. Com relação à exumação, eu acho que Vossa Excelência está dando o caminho correto. Esta comissão precisa avaliar qual é o primeiro passo, se é ouvir a pessoa, a ex-esposa do senhor Janene, ou se partir tecnicamente para esse instrumento que Vossa Excelência apontou aí junto à empresa, quando soube de um fato que também faz parte aqui. Muitas vezes a gente acaba sendo abordado com notícias, com informações, com algumas questões pela complexidade do tema, que nos remete a um caminho ou outro caminho e que a gente precisa ter a serenidade muitas vezes, e Vossa Excelência está tendo, para que a gente possa não sair do foco, não tirar a CPI para um outro caminho, e Vossa Excelência está tendo, estou compreendendo que ele segue no mesmo procedimento investigativo e de apuração. Obrigado. E, presidente, eu me inscrevi, então. Deputado delegado Valdir. Senhor presidente, nos últimos 15 anos da minha vida, a minha experiência tem sido na área investigativa. E eu tenho visto que Vossa Excelência tem conduzido com maestria a investigação desse caso aqui, desse desenrolar aqui na CPI da Petrobras. Não vejo nenhuma mudança de foco. Eu acho que todas as informações úteis, quando eu trabalhei com investigação e assim ao Ministério Público, nós não podemos descartar nada. Tudo é possível, tudo é possível. Não vejo mudança de foco e como eu já havia me proposto, quando a Petrobras criou dificuldade para mandar as gravações, eu me propus para auxiliar no cumprimento do mandado de busca, para que a gente buscasse as gravações. Eu já fiz algumas exumações e já me coloco à disposição para acompanhar outros membros da CPI, os médicos legistas de onde estiver o corpo,
para acompanharem em loco, sem mudar o foco. As audiências aqui podem continuar, não vai atrapalhar em nada. Nós podemos ter vários focos, como nós temos um grupo agora em Londres, e nada atrapalha o bom andamento. Só queria dizer para Vossa Excelência que estou à disposição e acho fantástica a sua condução. Eu acho que tem alguns deputados que estão equivocados, mas que eles vão mudar de opinião ao final da CPI. Aqui não tem lugar para pizza, aqui pode ter lugar ao final para algema, para bandido. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Aloysio Mendes. Eu vou ser muito breve. Eu quero primeiro manifestar o meu apoio a Vossa Excelência na condução dos trabalhos. Também não vejo nenhuma manobra diversionista nessa decisão de Vossa Excelência de solicitar a exumação do corpo. Até porque a crônica policial, o delegado Valdir sabe, eu também, são vários casos no Brasil e até fora do Brasil de simulações de mortes no intuito de mascarar algum tipo de crime. E diferente do que o deputado Júlio Delgado disse aqui, o processo de exumação é muito simples, não tem nada de complicado. Eu não acho que tire o foco também. É algo mais que pode acrescentar ou não a essa CPI. Então eu quero aqui manifestar meu apoio à decisão de Vossa Excelência, à solicitação, e também com relação à aprovação extra-pauta da convocação dos familiares do senhor Júlio Ferma e dos seus sócios. E quero dizer para o senhor que eu acho que a exumação, sem dúvida nenhuma, gerará uma grande dúvida com relação a essa CPI, porque não resta dúvida de que o nosso deputado, ex-deputado Giazanini, é figura central em todo esse escândalo. E se caso ele esteja vivo, ele poderá esclarecer muita coisa que ainda não foi esclarecida. Senhor presidente, apenas sua informação. Eu liguei para o serviço funerário do município de São Paulo e tive a seguinte informação: toda vez que o traslado de corpo é de uma cidade para outra, sai com o caixão lacrado de São Paulo. Ok. Deputado Luiz Sérgio pediu a palavra, em seguida, deputado Ivan. Presidente, está inscrito. Deputado Fernando Monteiro. Em seguida. Presidente, quando, com muita razão, o presidente Hugo Mota expressou aqui o seu descontentamento em relação à palavra pizza e pediu um exemplo, foi usado o exemplo da semana passada, só que esse exemplo não serve, porque não podem me acusar enquanto relator e nem o presidente quando nós estivermos simplesmente respeitando estritamente o regimento dessa casa. Então, o regimento é uma regra que rege a todos e seguir o regimento não pode ser objeto, pode até ter discordância, mas precisa ter um entendimento. O contrário é que poderia ser objeto de se buscar fazer pizza, não respeitar o regimento. Em relação à questão aqui levantada, a ida de membros da comissão a Londres abre uma nova linha de investigação que, a meu ver, precisa ser aprofundada, né? Nem todo o aprofundamento dá para ser deliberado hoje aqui, mas nós também precisamos, por exemplo, ouvir os executivos da SBM que acusam o Taylor de tentar extorquí-lo. Então, essa é uma acusação que existe, que precisa ser esclarecido se o tal do Taylor é mocinho ou é vilão nessa história, mas precisa ser. Como também, talvez não, basta ouvir, né? Como também a acusação que existe contra o Jorge Arge, que dirigia a CGU, nós precisamos ouvi-lo, porque não basta também só a versão dele de que recebeu a denúncia e que ele não tomou nenhuma providência. Vamos ouvi-lo, o que ele tem a explicar sobre esse fato. Como também o processo que anda já, pelo que temos conhecimento, a passos largos, na Holanda, em relação ao Ministério Público holandês com a empresa SBM. Então, para poder, aí, a meu ver, fechar todos os flancos. A CGU no Brasil, o Ministério Público na Holanda, os representantes da empresa SBM que acusam o Taylor de ter chantageado e, evidentemente, as outras pessoas que aqui foram citadas. Em relação aqui, tanto quando citaram as filhas do Paulo Roberto, não era pelo fato simples de ser filha, é porque elas tinham empresas que operaram no esquema. Aqui, quando o Onyx traz esse requerimento,
diferentemente da questão aqui do Duque, sem querer polemizar, mas ele não é por ser filho, é porque as evidências são concretas de que ele operava no esquema. Então, quando um parente estiver operacionalizando no esquema, eu terei uma avaliação diferente quando uma pessoa for parente sem estar inserido no processo da operação. Então, aqui, em relação a esse tema, como relator, eu tenho um posicionamento favorável ao requerimento do Onyx, afirmando que, no que se refere a isso, para completar todas as fases, nós teríamos aqui de verificar um mecanismo de ouvir os representantes da empresa, ou quem está no Brasil, alguém da Holanda, que pode vir até aqui, a documentação do Ministério Público da Holanda e também o Jorge Hage, que era o ministro da CGU no período, para que ele possa aqui esclarecer que atitudes ele tomou. Em relação à questão aqui do Janene, tem algo que, quando nós fomos em Curitiba, a esposa do Janene, ela não esteve comigo, mas mandou recado a membros da CPI que queria colaborar. Agora vem com esta nova versão, que é uma nova versão, que precisamos verificar, e é fato ou não, acho que vamos discutir no outro momento. O presidente aqui já expressou a sua posição, mas esse é um fato que, não hoje, mas no momento oportuno, eu não defendo aqui a excepcionalidade para esse requerimento levantado pelo Altineu, mas é um tema que nós precisamos aprofundar para ver qual o caminho que vamos seguir diante das informações truncadas que chegam aqui aos membros da CPI. Mas sou favoravelmente à excepcionalidade, com o compromisso que nós temos que aprofundar os outros temas aqui levantados. Eu quero aqui antes podermos evoluir aqui para que a gente possa dar seguimento ao oitivo, que estava marcado para as 14h30, já são 16 horas. Infelizmente não conseguimos começar. Havendo a concordância, como já analisei aqui que há, eu vou colocar os requerimentos... Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem antes. Não, daria a palavra, Vossa Excelência. Não, mas antes da deliberação... Não, eu não vou colocar que agora. Ela incide na deliberação. Antes de colocar, daria a palavra, Vossa Excelência. Eu quero só anunciar aqui que nós vamos colocar os requerimentos do deputado Anderson Lorenzoni, que pedem aqui os requerimentos extra-pauta do deputado Júlio Delgado, 702, o 703... e o requerimento 780 do deputado Anderson Lorenzoni, que falam sobre esse tema do senhor Júlio Faerro. Esses requerimentos entrarão extra-pauta e aprovaremos essa convocação. Senhor presidente, eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo. Eu tenho mais uma sugestão. O senhor gostaria de fazer mais um apelo, que incluísse o requerimento 744, já estava em votação na última sessão deliberativa da senhora Estael Fernanda Janene. Eu acho que a CPI não perde nada, é uma excepcionalidade, mas nesse caso já estava em votação, foi interrompido pela ordem do dia. Então acho que a CPI não perde nada em aprovar esse requerimento hoje, já que o deputado Janene é centro de toda essa questão que nós estamos investigando, ex-deputado Janene. Deputado Ivan Valente. Presidente, eu queria pedir uma atenção da CPI, nós estamos diante de um momento aqui na CPI que eu acho que exige uma certa perspicácia no andamento dos trabalhos. Eu quero exemplificar o que aconteceu em Curitiba. O deputado Altineu fez uma pergunta, me lembro agora aqui perfeitamente, não sei se foi ao primeiro da lista, o Youssef, a respeito de haver 185 milhões de euros. Exatamente sobre essa questão. Só que na hora de sua pergunta, Vossa Excelência não especificou de onde vinha essa informação. Apenas perguntou, né? E ele deu negativa e tal. Bom, agora aparece uma outra matéria que diz aqui, está na Veja, né? Que deputados do PMDB conversando com a esposa do deputado Janene, colocam isso, que houve esse problema, desconfiam que ele realmente não morreu ou não foi enterrado, sei lá. Entendeu? Veja,
Mas tem que lidar com essa questão de uma maneira razoavelmente sagaz, né? Porque a CPI, ela tem que investigar tudo a fundo, mas também ela não pode embicar em determinadas questões que não estejam muito claras. Eu proporia, antes disso, antes inclusive de convocar a senhora Estael aqui, que uma comissão suprapartidária fosse conversar com ela. Suprapartidária. Isso aí. Tá? E aí sim, eu não tenho nada contra convocar ela, mas só para ter uma sensibilidade geral, entende? A respeito de um fato que realmente cheira a roteiro de novela. Janete Claire ficaria impressionada, entende? Vocês vão convir comigo. 185 milhões, 185 milhões de euros num caixão no lugar do corpo do Janene, entende? E não dá, né? Vamos com calma aí, gente. Vamos com calma. Deputado. Eu só pediria, então, que a gente... O único lugar que os 185 milhões de euros não estão é no caixão do Janete. Pode ser aberto depois. Só tenho certeza disso. Ele já pode ter sido exumado o dinheiro. E a denúncia é de que o Alberto Youssef... Agradeço a Vossa Excelência. Vamos retomar a votação. Requerimento extra-pauta, pedido pelos deputados Onyx Lorenzoni, Altineu, Lelo Coimbra, Júlio Delgado, Fernando Monteiro, Alisiane Gama, Isalci, Delegado Valdir, Aloysio Mendes. Os requerimentos de convocação dos senhores Marcelo Ferma, Luiz Eduardo Barbosa, Eline Ferma e outro do senhor Marcelo Ferma. Então, não, eu darei a palavra a Vossa Excelência, que Vossa Excelência tratou de diversos assuntos, menos a questão de ordem. Então eu colocarei em votação os requerimentos. Qual seria o requerimento que Vossa Excelência quer incluir? O requerimento seguinte, já que nós estamos falando em desaparecidos, senhor Júlio Ferma, eu quero colocar de outro desaparecido, que é o senhor Jaime de Oliveira, para ser posto aí também, nós somos votados, porque ele não foi votado ainda. Se ele fosse votado aí nesse momento. Deputado Ivan o senhor Careca também está desaparecido, pelos mesmos argumentos. Está desaparecido. Deputado Ivan Valente, a exceção que eu pedi para ser aberta aqui foi para que houvesse, na verdade, a concordância com esses temas que foram relevantes durante o processo. Até onde sei, não há concordância por parte de alguns partidos sobre a convocação do senhor Jaime de Oliveira. Isso aqui só foi possível ser feito porque há concordância de todos. Tem que, além do pedido de Vossa Excelência, regimentalmente, recebeu o pedido de extra-pauta? O senhor tem o pedido de extra-pauta na mesa? Não há. Não, o pedido de extra-pauta. Só apenas para esses 3 requerimentos. Não, mas o pedido de extra-pauta está o pedido de extra-pauta na mesa. Isso. Só para esse. Assinado, só para esse requerimento. Já pediu outro extra-pauta, de outra matéria. Isso. Então, vamos dar em relação à comissão. O senhor não respondeu. Só uma informação apenas. Em relação à comissão, presidente, eu quero primeiro... Já comuniquei aqui aos convocados, eu darei a palavra a todos os deputados. Agora eu quero poder evoluir para a votação. Então, vamos primeiro votar nominalmente a inclusão desses 3 requerimentos na pauta. Então, eu peço aos senhores que votem no sistema eletrônico pela inclusão desses 3 requerimentos que julgo serem importantes para que a CPI continue o seu trabalho. Então, está aberta a votação. Eu só quero saber quais são os 3, presidente. Se inclui a Fernanda, é só isso. Os 702, 703 e 780. Sim, mas inclui da Fernanda ou não? Porque eu não sei qual é o número do requerimento dela. Esse tratamento sobre essa questão do Janene... Eu pessoalmente... Eu pessoalmente irei formular o pedido de exumação, pessoal, por mim. Por quê? Porque entendo ser necessário. Eu subscrevo, eu agradeço, deputado Aloysio. Eu entendo como necessário esse esclarecimento. Se vai ser feito ou não, quem vai discutir é a CPI. Eu não posso, nesse momento, nem eu posso, até poderia, mas eu não quero aqui ser taxado que estou exercendo as minhas vontades pessoais. Mas ele não está na pauta. Como já foi... Está na pauta, deputado Gil. Não está na pauta, eu nem apresentei ainda. Então, irei fazer esse pedido de exumação, espero contar com o apoio dos senhores, para que a gente... Então, presidente, eu fiz uma outra proposta. Presidente, por favor, minha palavra. Tem o nosso apoio, presidente. Eu fiz uma outra proposta. Presidente Hugo. Tem meu apoio, presidente. Presidente, uma sugestão. Agradeço aos senhores. Deputado Edmilson. Não, eu acho que o deputado Ivan Valente... Fiz uma proposta, presidente.
para desanuviar. Ele faz uma proposta de encaminhamento que pode ser o caminho. Nem para Vossa Excelência ter que decidir, pedir solidariedade, como primeiro passo a exumação. Ninguém vai ser contra a exumação. Presidente. Mas, veja bem, ao invés de aprovarmos aqui já a convocação moitiva da talvez viúva de Janene... Essa aqui é a vertente correta. Traz a viúva primeiro. Permita, deixa eu falar. O mais correto, viu, presidente? Ô, Luiz Sérgio, o mais correto, certamente, é uma subcomissão representativa para ouvir a senhora e lhe dar um relatório que vai permitir uma decisão mais segura, para não termos que provocar algo que possa, digamos assim, tornar fato a preocupação do deputado Delgado. De repente, estão tentando desviar. Pode ser que não seja necessário, mas eu pessoalmente concluo agradecendo, dizendo que eu não descarto, porque com todos esses milhões, não é impossível que alguém que dê um atestado de óbito, por exemplo, à custa de muita grana. Isso não é impossível, por mais que nós estamos envolvendo médicos conhecidos, instituições hospitalares que têm um nome a zelar. Mas como tudo é possível e não se pode desviar o foco, a comissão proposta pelo deputado Ivan, para dentro de 2, 3 dias ouvir, fazer um relatório para Vossa Excelência e na próxima reunião deliberativa se decide pela exumação ou não. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se o senhor vai decidir a respeito do pedido de prisão de Júlio Ferreira ao doutor Sérgio Moro. Eu irei encaminhar o ofício do senhor Sérgio Moro, comunicando que a Polícia Federal já está em busca do senhor Júlio Ferreira e fazendo um pedido para que a sua prisão possa em juízo ser decretada, atendendo ao apelo de Vossa Excelência em respeito à CPI. Presidente. E as apurações precisam ser feitas. Já termina a secretaria que tome as providências necessárias. Posso só fazer um pedido a Vossa Excelência? Pode, eu quero dar a palavra ao deputado Paulo Magalhães em seguida, que já pediu há algum tempo, eu não pude dar. Então, o deputado Paulo Magalhães, depois eu falo. Deputado Paulo Magalhães. Presidente Hugo Mota, senhor relator, senhoras e senhores deputados. Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos dessa casa numa competência e numa lealdade e fidelidade aos fatos em comum. Agradeço a Vossa Excelência. E eu, que tenho participado constantemente, tenho a obrigação de fazer esse registro. Daí porque me sinto obrigado a dizer que não se pode, em hipótese nenhuma, pensar em qualquer similitude do que se faz aqui com pizza. Quanto ao aspecto da exumação, manda o bom senso em que Vossa Excelência está conduzindo e o relator também, que ao invés de tratarmos abruptamente dessa exumação, procuremos convocar a viúva, que talvez aí, com a oitiva da viúva, nós não vamos precisar trabalhar em cima da exumação. Ela já se mostrou com vontade, com o desejo de colaborar com esta CPI. E aí nós temos... Presidente, aí nós teremos um caminho extremamente fértil para desenvolver esse raciocínio. Eu acredito que toda a comissão, os deputados com o bom senso e o equilíbrio que tem norteado esse trabalho, vão caminhar nessa vertente. Eu entendo, deputado Paulo Magalhães, o apelo de Vossa Excelência e concordo. Eu acho que poderíamos aqui, diante desses fatos, para que a gente mostre a nossa diligência, podermos concluir a votação que foi iniciada da convocação da senhora Estael, a convocando, trazendo a CPI, e depois disso tomarmos as providências. Agora, o pedido de exumação eu vou deixar pronto, vou fazer o pedido porque eu me comprometi e vejo como necessário. Perfeitamente, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, não elimina a outra. Então, eu vejo ainda mais necessária a vinda dessa senhora aqui a CPI. Senhor presidente, pode fazer a tanto a dela como a do... Presidente, a inscrição, tem inscrição não? Tem gente falando 10 vezes e eu estou querendo falar também. Deputado Fernando Monteiro e seguida, doutor Exalci. Hugo, você não votou. Deputado Fernando Monteiro com a palavra. Preciso sumar você também. Presidente,
Vossa Excelência vem conduzida de forma muito correta a CPI, ouvindo todos os membros e dando oportunidade a todos se manifestarem. Penso que, novamente, Vossa Excelência está querendo dar o melhor andamento aos trabalhos. Pode contar, presidente, com o meu apoio. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Exalci. Senhor presidente, nós precisamos... Primeiro quero elogiar a conduta de Vossa Excelência na condução dos trabalhos, mas nós temos que agilizar as coisas, né? Não custa nada aprovar tudo isso, até porque lá em Curitiba ela se prontificou com o relator de colaborar, então temos que aprovar o requerimento, mas já aprovamos também o outro requerimento. Se não for necessário, tudo bem, mas que não tenhamos que fazer uma outra reunião para aprovar o requerimento de exumação se for necessário. Então aprovamos a convocação dela aqui, mas já aprovando também, se for o caso, fazer a exumação. O mais importante é terminar essa votação rápido, para a gente ouvir aí o Dalton Avancini, que é importante. Vamos evoluir. O Hugo Mota precisa votar, Caio Manissoba precisa votar. O deputado Hugo Mota já votou. Vota, Caio. Presidente, seguindo a linha do deputado Exalci, Vossa Excelência deputado não Caio, poderia... Vossa Excelência pode votar para encerrar a votação. Vossa Excelência não poderia, então, colocar em pauta, presidente, a continuidade da votação do requerimento da senhora? Havendo a concordância de 100% dos parlamentares, eu até defendo a convocação da senhora Estael. E nesse sentido, presidente, eu queria inclusive reafirmar que eu não tenho aqui, não é uma questão de ser contra ou a favor da exumação. Eu, inclusive, até defendo que nós venhamos a fazer isso. Agora, a minha preocupação é exatamente com esses passos iniciais que precisam ser dados. Por exemplo, a sugestão do deputado Ivan Valente eu acho extremamente coerente, porque talvez até ela não tenha as condições de falar isso aqui numa sessão aberta. Uma sessão fechada com alguns parlamentares, a gente poderia até ter um resultado melhor para efetivar o pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu só concordo com os requerimentos, já estamos votando. Mais nenhum. Tchau. Está encerrada a votação. (18 votos sim). Os requerimentos estão na pauta. Os deputados que aprovam os requerimentos 702, 703, 780 permaneçam como se acham. Aprovado os requerimentos. Presidente, eu tenho recebido aqui inúmeras manifestações, através das redes sociais, de que o link da Câmara que permite o acesso às comissões, o da CPI está desligado. Eu peço que sejam tomadas as providências cabíveis para que a plena transmissão possa ser restabelecida para que as pessoas que desejem acompanhar possam acompanhar os nossos trabalhos. Não havendo concordância para que convoquemos a senhora Estael, trataremos deste assunto em outra oportunidade, mas quero informar... Mas acho que o plenário concorda, senhor presidente. Tem encaminhamento do deputado Ivan. Não há acordo. Então, vamos dar seguimento. Nós temos aí outra reunião amanhã. Quem sabe daqui para amanhã chegaremos a outro acordo. Agora eu farei esse pedido de exumação, que seria de autorização judicial, e quero dizer aos deputados que se colocaram à discussão para assinar junto conosco, que ao fazer o requerimento, eu encaminharei a todos para que a gente possa ter um amplo apoio. Presidente, paute para amanhã de manhã. A presente reunião destina-se à audiência pública para tomar depoimento com a presença do senhor Dalton dos Santos Avancini, diretor-presidente da construtora Camargo Correia. Requerimento número 34/2015, deputado Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí, delegado Valdir. 149/2015, deputado Ivan Valente e Ademilson Rodrigues. 236, deputado Júlio Delgado. 302, de Ônix Lorenzoni e Efraim Filho. 437, deputado Elisiane Gama, Moses Rodrigues e Arnaldo Jordi. E 651, deputado Antônio Embaçaí. Examinando os requerimentos apresentados, a presidência observou que o requerimento de números 651/2015, de autoria do deputado Antônio Embaçaí, guarda inteira relação com o teor dos requerimentos aprovados para a convocação do senhor Dalton Avancini, ex-diretor-presidente da construtora Camargo Correia, quais sejam os números 34, 149, 236, 302 e 437. Razão pela qual reconhecendo a unidade de interesse das propostas contidas nos requerimentos, reconheço também aprovado o requerimento de autoria do deputado Antônio Embaçaí, informando que o mesmo constará da pauta da próxima reunião deliberativa, para que o plenário possa referendar esta aprovação. Determina a Secretaria que proceda à alteração dos registros da CPI. Convido o senhor Dalton Avancini a tomar assento à mesa.
Informo que o senhor Ayrton Medeiros Fonseca, diretor-presidente da Divisão de Engenharia Industrial da empresa Galvão Engenharia, convocado pelos requerimentos números 36, 152, 234 e 607 para oitiva na data de hoje, encaminhou ofício a esta presidência solicitando redesignação de data para prestar depoimento, com a expedição de ofício de convocação pessoal para seu endereço residencial em São Paulo. Alega ausência de intimação pessoal para tomar depoimento nesta assentada. Impossibilidade de ausentar-se da sua residência sem antes comunicar o roteiro de deslocamento, com pelo menos 24 horas de antecedência ao juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, que o colocou em prisão domiciliar. Informa também que exercerá seu direito constitucional ao silêncio. Sobre o assunto decido, o depoente encontra-se em prisão domiciliar sob responsabilidade do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal que lhe impôs medidas cautelares alternativas à prisão. Ciente dessa informação, a presidência encaminhou solicitação àquele juízo no sentido de autorizando para sua oitiva pela CPI na data de hoje, tendo sido a solicitação deferida pelo juiz Sérgio Moro nos seguintes termos: conseguindo de forma redundante e desnecessária que devem ser garantidos a eles os direitos inerentes à condição de acusado e investigado, inclusive assistência pelo defensor constituído e direito ao silêncio, à exceção dos colaboradores que expressamente renunciaram a esse direito. Quanto a Dalton Avancini, considerando que houve acordo de colaboração premiada, celebrado com o Ministério Público Federal e homologado por este juízo, houve renúncia ao direito de silêncio e deverá depor com o compromisso de dizer a verdade. Não obstante, quanto a Dalton Avancini, para não prejudicar investigações em andamento nesta vara, autorizo-o a responder apenas questões sobre crimes praticados no esquema criminoso envolvendo diretamente a Petrobras, especificamente sobre os fatos já denunciados na ação penal, ficando vedada, por hora, a revelação de outros crimes ou o fornecimento de informações sobre crimes ainda em investigação perante este juízo. Esclareço que a medida não visa coibir o poder de investigação à CPI, mas preservar o sigilo sobre investigações ainda em trâmite perante este juízo, sendo ele necessário para a eficácia das diligências. Autorizo assim o deslocamento de Dalton Avancini dos Santos e Ayrton Medeiros da Fonseca de seus domicílios em São Paulo, até as dependências da Câmara dos Deputados em Brasília, Distrito Federal, e consequente retorno na data de 19 de maio de 2015. Desnecessária escolta, bastando apenas comunicação de deslocamento à 12ª Vara Federal de Curitiba para fins de controle. A intimação dos acusados de suas defesas e a atribuição da própria CPI, momente pelo fato de o pedido ter sido submetido na data de hoje a este juízo, sendo que a oitiva está prevista para amanhã. Resta, portanto, consignado na decisão do juízo competente que o convocado Dalton Avancini foi devidamente cientificado da audiência pública nesta data. Quanto ao depoente Ayrton Medeiros Fonseca, assiste-lhe razão em parte, eis que não há como comprovar sua intimação pessoal. Por outro lado, a decisão já traz inclusa autorização para a oitiva, o que torna desnecessária a comunicação de deslocamento com 24 horas de antecedência por parte do depoente. Assim, informo a redesignação da data do depoimento em relação a este depoente para a próxima quinta-feira, dia 28 de maio, a partir das 9 horas. A redesignação de nova data já foi informada ao juízo, que autorizou o deslocamento nos mesmos moldes já explicitados na decisão anterior. A Secretaria tomará as providências necessárias no sentido de sua intimação. Examinando os requerimentos de convocação do senhor Dalton dos Santos Avancini, em face da contribuição que poderá dar aos objetivos dessa investigação e considerando sua condição de investigado colaborador em processo judicial em curso da 13ª Vara Federal de Curitiba, estando, portanto, sob a égide da Lei 12.850/2013, informo que o depoente será ouvido na condição de investigado. Nesse sentido, é também a decisão proferida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos que o depoente responde na 13ª Vara Federal, em resposta ao requerimento formulado pela CPI. Ressalto a condição peculiar da autorização para este depoimento, que deverá ser seguida rigorosamente, devendo o convocado responder apenas questões sobre crimes praticados no esquema criminoso envolvendo diretamente a Petrobras, nos termos da decisão judicial. Advirto, senhor Dalton, que Vossa Senhoria será ouvido na qualidade de investigado. Ser-lhe-ão garantidos todos os direitos previstos na Constituição e nas leis. Assim, prestará a Vossa Senhoria o compromisso de dizer a verdade, renunciando ao direito ao silêncio, nos termos do artigo 4º, parágrafo 14 da Lei 12.850/2013, já que se encontra na condição de investigado colaborador em processos judiciais em curso. Informo a Vossa Senhoria
que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Faço sobre a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber que me for perguntado. Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento da Casa. O tempo concedido ao convocado será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízes da comissão, não podendo ser aparteado. Os deputados interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Com a palavra, por até 20 minutos, o senhor Dalton dos Santos Avancini. Presidente, eu tinha só pedido a palavra para Vossa Excelência, eu vou levar 10 segundos fazer um pedido. Vossa Excelência tem a palavra. Que Vossa Excelência, de ofício, determinasse à secretaria que consultasse o TSE, arguindo se há alguma filiação partidária sobre Paulo Roberto Costa entre 2005 e 2015, que é o escopo dessa comissão. Só isso. Vossa Excelência encaminha um ofício ao ex-presidente, que só especificando para que eu possa encaminhar por escrito o pedido. Obrigado. Senhor Dalton, com a palavra. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Fazer rapidamente aqui uma abertura, um breve histórico aí da minha vida profissional. Eu trabalho há 23 anos na Camargo Corrêa. Eu entrei na empresa como trainee em 1992. Passei por diversas áreas dentro da companhia, dentro áreas administrativas, áreas internas e no primeiro período, entre 92 e 98, eu atuei em projetos, em obras, né? Fiquei diretamente em obras. Depois, um período na nossa administração central. No ano de 2000, aproximadamente, passei a tocar projetos, ser responsável pela área de projetos. Em 2004, eu me tornei diretor de uma área dessas áreas de projetos. E em 2008, precisamente, né, foi quando eu comecei a atuar com projetos da Petrobras, área que até então eu nunca tinha atuado, exceto até numa obra, mas ainda como um engenheiro operacional. Entre 2008 e 2009, a nossa estrutura passou por muitas modificações ao longo desses períodos aí. Entre 2008 e 2009, eu era diretor de contratos, né, quer dizer, dentro dessa área e chamava-se diretoria de indústria. Então, era uma diretoria que ocupava projetos não só da Petrobras, mas também de outras empresas, inclusive outras empresas públicas ou privadas aí. Entre 2009 e 2010, foi criada uma diretoria de operações. Na realidade, esta diretoria de óleo e gás foi dividida entre operações e comercial. Eu sempre fui na área de operações, né, quer dizer, minha história dentro da empresa foi fundamentalmente na área de operações. Entre 2009 e 2010, então, eu era o diretor de operações dentro desta diretoria de projetos de óleo e gás, que aí ela passou a ser especificamente de óleo e gás, exatamente no momento em que os projetos começavam a tomar um vulto maior dentro da companhia e que os grandes projetos da Petrobras começavam a aparecer. Aí em 2010 nós sofremos uma nova alteração, isso que era apenas 2 diretorias foi transformado numa unidade. Então, de 2010 a 2011, eu fui o superintendente desta unidade, que era a unidade de óleo e gás, que foi formada. E, a partir de 2011 até novembro do ano passado, eu era o presidente da companhia, aí sim da Companhia de Engenharia e Construção, em que a unidade de óleo e gás era uma das unidades que se reportava a esta diretoria. Então, essa é a minha trajetória. Eu me dediquei 23 anos a essa empresa e a fazer projetos, grandes projetos de infraestrutura pelo país, sempre dentro da vontade de que as coisas acontecessem da maneira mais correta. Eu queria manifestar que, como já falado na abertura e como até o juramento que prestei, estou aqui para falar a verdade, né, quero colaborar com os esclarecimentos dos fatos, assim como já fiz ao assinar um termo de colaboração com o Ministério Público e a Polícia Federal. Né, o meu objetivo é realmente colaborar para que os fatos sejam totalmente esclarecidos. Gostaria de manifestar, sim, né, nesta abertura também, o meu profundo arrependimento aí pelos fatos que nós vamos tratar aqui. Eu realmente lamento por não ter tido, e teria talvez essa possibilidade como líder de uma unidade de negócios da empresa, de ter tido a coragem e a força para romper com um processo que acontecia e que a gente vê hoje claramente aí o quão danoso foi, não só para a empresa, mas como para o país e para todas as pessoas. Então, quero aí, já de pronto, deixar aqui as minhas
meu pedido de desculpas a todos e estou aberto às questões que me forem colocadas. Com a palavra, o relator, o deputado Luiz Sérgio, para fazer os seus questionamentos. Senhor presidente, antes do relator Luiz Sérgio fazer as indagações, eu queria que fosse informado ao plenário quem é o advogado do depoente. Senhor, pode se apresentar. Posso me apresentar? Instrumento particular de outorga de mandato, outorgante Dalton dos Santos Avancini, brasileiro, casado, engenheiro, portador de certo de identidade RG 175073222 SSP-SP, inscrito CPMF 094948488810, residente domiciliado na Rua Miranda de Azevedo 752, Pompeia, São Paulo. Outorgados Pierre Paulo Cruz Butini, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB de São Paulo, 163657. Ana Fernanda Aires Deloso, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB São Paulo, número 291728. Tiago Brugger da Bolsa, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB DF, sob o número 2883. E João Antônio Suncena Fonseca, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB DF, número 35502. Poderes: os da cláusula ad judice et extra, bem como os de transigir, firmar compromissos, recorrer e subestabelecer, especialmente para acompanhar o oitivo e defender os interesses do outorgante perante a Comissão Parlamentar Comissão Parlamentar de Inquéritos, bem como representá-lo em todos os atos que se fizerem necessários. Senhor Dalton Avancini, 20 de maio de 2015. Obrigado. Paulo Magalhães. Antes do trabalho do relator, eu gostaria de inquirir ao doutor Avancini o que levou ele à delação. Bom, de fato, acho que foi o espírito de realmente colaborar com essas investigações, um profundo arrependimento aí pelo que estava sendo, pelo que se fez até aqui, e até fruto de que a minha participação nisso sempre foi de uma forma lateral e muitas vezes em função de processos que aconteciam, e eu acabei tendo meu envolvimento, e o que me estimulou a fazer com que eu realmente me tornasse um colaborador. Mas não teve nenhum impulso que levasse o senhor a essa delação? Não, o impulso de colaborar, né? O fato de ter, de perceber aí ao Convenhamos que um pouco tarde, né? Com certeza. Infelizmente. Deputado Luiz Sérgio. Alguma coisa. Será que é? Muito bem. Em que período Vossa Senhoria ocupou na Camargo Correia a diretoria de óleo e gás? E em que consistia suas funções nessa diretoria? Data dessa época, suas relações profissionais com a Petrobras? Sim, minhas relações profissionais com a Petrobras se iniciam, né, entre final de 2008 e 2009, que é quando eu, como eu comentei, existia uma área de indústria que envolvia ainda os projetos da área de óleo e gás. Posteriormente, esta área de indústria foi transformada numa unidade exclusiva para a área de óleo e gás. Num dado momento ainda havia uma diretoria operacional e uma diretoria comercial. Eu, num primeiro momento, era o diretor operacional desta diretoria. E nesse momento é que eu me envolvi com os projetos da área de óleo e gás e com o relacionamento com a Petrobras. Depois, essa unidade foi transformada numa unidade de negócios, inclusive a mudança da sede dela para o Rio de Janeiro. Eu me mudo para o Rio de Janeiro, moro um período no Rio de Janeiro. E posteriormente ainda eu fui, mas o meu início do relacionamento com a Petrobras foi neste ano de 2008 e 2009. As suas funções nessa diretoria quais eram? Eu, como diretor, né, operacional, eu era responsável pelos projetos da área de óleo e gás, responsável por todo o trâmite operacional desses projetos, né? Quer dizer, então isso envolve a condução desses projetos. Como eram projetos muito grandes, eles tinham estruturas locadas nas suas unidades, né? Mas eu, como diretor da área, eles se reportavam a mim, os diversos projetos. As relações comerciais da Camargo Correia com a Petrobras antecedem a sua entrada na empresa. Quais os contratos mais significativos da Camargo Correia com a Petrobras no período em que Vossa Senhoria passou a integrar seu quadro de executivos?
Bom, quando eu assumi esta área em 2008, a empresa já tinha uma série de projetos relevantes andando. Então, a Repar já era um projeto que já estava em andamento, uma unidade de coque na Repar. A Revap também são algumas unidades dentro da refinaria já estavam em andamento. Uma unidade de tratamento de gás, que era em Caraguatatuba, que era o TGCA, existiam algumas obras de duto, todas essas obras se iniciaram antes, né, algumas bem antes até de quando eu assumi a área de óleo e gás. Sendo que o projeto da Renest, a Camargo já havia vencido a licitação, ela ainda não havia assinado o contrato, e esse foi o último contrato aí que foi feito, e que esse contrato foi assinado já quando eu já era diretor da área de óleo e gás. Quando Vossa Senhoria assumiu a gerência desses contratos, esses contratos já estavam em curso, é isso? Sim, o contrato da Revap, Repar e alguns outros, né, os mais relevantes eram Revap, Repar e o TGCA, que era a unidade de tratamento de gás, já estavam em andamento. Quando Vossa Senhoria assumiu a gerência desses contratos, foi comunicado a Vossa Senhoria que havia o pagamento de propina a diretores da Petrobras e a partidos políticos, ou a dinâmica do trabalho que levou a esse conhecimento? Vossa Senhoria foi comunicado disso? Não, eu fui comunicado pelo diretor que me antecedeu, né, ele comunicou que já existia já era um processo existente, né, quer dizer, e que existia um compromisso da empresa de pagamentos dentro da diretoria de abastecimento e dentro da diretoria de serviços. De abastecimento e serviços. Abastecimento e serviços. Mas ele não justifica que esse pagamento, a razão pela qual esses pagamentos tinham que ser executados? Não, a explicação que ele me deu à época é que essas diretorias, o diretor anterior, que era o senhor Leonel Viana, que era o diretor a quem eu sucedi dentro ele informa que esses projetos já estavam em andamento e que existiam dentro desse processo um apoio partidário a essas diretorias e que era um compromisso da empresa em atender a esse apoio partidário, fazendo esses pagamentos dentro de cada uma dessas duas diretorias. Era um compromisso da empresa? Compromisso da empresa. Mas Vossa Senhoria falou aqui que trabalhou na empresa durante 23 anos, né? Só neste momento é que Vossa Senhoria teve conhecimento dessa relação de pagamento de recursos, já tinha ouvido falar disso antes? Não, especificamente nesse momento, porque, bom, a companhia é uma companhia bastante grande, né, quer dizer, ela tem uma série de divisões, né, a área de óleo e gás é uma das divisões, tem divisões de energia, indústria, transportes, e eu, assim, como eu comentei, eu comecei como engenheiro júnior lá, e que é completamente afastado, né, muito longe ainda desse tipo de decisão, né, quer dizer, então, que efetivamente me foi apontado este tipo de ação, foi exatamente no momento em que eu assumi a diretoria, né. Senhor relator, só para ajudar, só que ele respondeu, é compromisso partidário que o senhor falou? O que se colocava é que, assim, existia um partido que apoiava o diretor da área de abastecimento, que era o PP, né, na área de abastecimento, o PP era quem apoiava o diretor e que a empresa tinha um compromisso de atender a essas exigências, e que na área de serviços havia um compromisso com o PT que apoiava o diretor da área de serviços, Renato Duque. Paulo Roberto dentro da área de abastecimento. Esses foram os dois únicos partidos que Vossa Senhoria ouviu nesse período? Foram os únicos dois partidos que eu ouvi. Segundo matéria publicada pela imprensa, Vossa Senhoria afirmou em sua delação premiada que o cartel objetivava manter os preços dos contratos, abre aspas, em um patamar bom para as empreiteiras, não existindo uma pretensão de majorar artificialmente o valor a ser pago pela estatal, fecham aspas. E ainda que se buscava uniformizar as propostas para evitar que fossem apresentados orçamentos irreais e afastar suspeita de falta de competitividade, com a prática de apresentação, pelo menos, de 3 propostas. Vossa Senhoria poderia esclarecer tais afirmações? Sim. Bom, com relação à formação de preços,
os preços eram regulados pela própria Petrobras. A Petrobras existia um preço teto em que ela não deixava, né, e ela tinha isso como o limite que as empresas poderiam praticar. Então, as empresas, aí eu posso falar especificamente da empresa que dos projetos que eu toquei, depois da empresa que eu toquei, a nosso objetivo era manter preços adequados, ou seja, nós fazíamos os orçamentos e o que era a venda para a Petrobras era realmente o valor real desses empreendimentos. Eu acho que cabe aí salientar que hoje até, né, existe acesso aí aos balanços desse projeto e é possível ver que a lucratividade real desses projetos, que eles não são, elas são reais, não são nada fora de qualquer padrão, né, desse tipo de atividade. Há que se destacar uma questão que eu falo em minha delação também, que os valores que se atribuem como propina eram incluídos dentro desses preços. Então, quando se fala em superfaturamento, este valor estava dentro do preço. Então, isto pode ser caracterizado e pode ser tratado realmente como um superfaturamento. Com relação, a sua outra pergunta foi com relação às outras empresas, né? O fato é que estas empresas faziam os orçamentos reais e as outras empresas, ela definia o preço, né? Quer dizer, então a empresa que era designada para um contrato, ela definia o preço e as outras empresas, elas apoiariam esse preço. Elas muitas vezes nem orçavam, ou orçavam da maneira que cada uma fazia, né? Quer dizer, então, as outras ofertas, elas não seriam abaixo do que aquela empresa que foi designada como vencedora de um determinado contrato. É que quando estou ligando aqui, está dando Mas essa questão ainda não ficou bem clara, porque ao elaborar o orçamento já estava incluído no preço o que ia se pagar aos diretores ou aos partidos, né? Mas mesmo assim esse preço estava abaixo do limite máximo que a Petrobras estava estabelecendo. Isso significa que não tivesse esse pagamento, as obras seriam mais baratas ou provavelmente só se diminuiria a margem de lucratividade da empresa? Essa questão é bastante complexa, né? Porque ela depende de projeto a projeto, de orçamento a orçamento, né? Não é mas o que se poderia admitir é que se não houvesse inclusão de nenhum custo que não fosse real para a construção daquele empreendimento, esse custo poderia ter sido apresentado um pouco menor para a Petrobras, né? Há que se supor que isso era possível. Mas sim, mesmo com a inclusão desses valores, o valor ainda era abaixo dos tetos da Petrobras, né? Em relação à questão do preço, fica na suposição, não pode se ficar na afirmativa. É muito difícil, assim, essa afirmativa, né, assim, ela é sempre muito complexa porque ela depende da margem que cada empresa adota, dos níveis de risco que cada... Porque uma das questões que sempre se fazem complexa aí nessa conversa é assim, o custo é uma coisa, né, quer dizer, a definição do custo daquele empreendimento é uma coisa que as empresas fazem, cada empresa faz. Daí é você atribuir a venda, né, quer dizer, você atribuir qual é a sua margem de lucro, qual o nível de contingência que você adota para um determinado empreendimento, quais os riscos que você aceita e quais os riscos que você precifica. É uma diferença muito grande de empresa para empresa e de critérios de empresa para empresa. O que eu afirmo é que dentro da Camargo, esse valor que era considerado como propina era atribuído dentro deste preço final que eu fechava para a venda à Petrobras. Em respostas a trecho da delação premiada de Vossa Senhoria, divulgado pela imprensa, a empresa Odebrecht divulgou uma nota em que afirma, abre aspas, nunca participou de cartel em contratos com a Petrobras e reafirma que mantém há décadas contrato de prestação de serviços com estatal, todos conquistados de acordo com a lei, para o entendimento geral. É importante ressaltar que sempre foram públicas as desavenças entre a Camargo Correia e a Odebrecht na disputa de importantes contratos, o que não surpreende que o presidente da Camargo, sentindo-se obrigado a prestar declarações para se livrar da prisão, o faça motivado por um sentimento de vingança concorrencial. Fecha aspas. O que Vossa Senhoria tem a declarar sobre tal posicionamento da Odebrecht? Bom,
Primeiro, dizer que eu absolutamente não tenho sentimento de vingança contra a Odebrecht, contra nenhuma outra empresa do mercado, muito pelo contrário, eu respeito todas as empresas, inclusive até pouco tempo atrás eram empresas que muitas vezes eram nossas parceiras, sócias em negócios, e eu tenho um profundo respeito pelas empresas e pelo mercado. O que de fato acontece é que ao assinar um termo de colaboração com o Ministério Público e com a Polícia Federal, eu me comprometi a dizer essencialmente a verdade, somente a verdade. Para isso, né, quer dizer, ao apontar a verdade sobre os fatos dessas concorrências, essas empresas estão envolvidas e, infelizmente, a verdade acho que é um pouco mais dura do que o que eles estão hoje dispostos a assumir. Vossa Senhoria trata essa declaração apenas como uma nota de defesa, não reconhece, mas ao longo da trajetória houve disputas e desavenças entre a Camargo Correia e Odebrecht ou não? Nesse mercado, né, já houve disputa e desavença da Camargo Correia com a Odebrecht, com a Andrade Gutierrez, com a OAS, assim como nós já fomos sócios da Odebrecht, sócios da Andrade Gutierrez, sócios da... Então, assim, absolutamente as minhas colocações não estão motivadas nisso, e a prova daquilo que eu estou falando está nos documentos, nas perícias que estão sendo feitas e nas evidências que existem com relação a essas concorrências e as minhas afirmativas em relação às concorrências que aconteciam. O criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira, defensor do senhor Eduardo Leite, afirmou que, abre aspas, em fase de prisão preventiva, sem nenhuma necessidade e motivação, ele se viu na contingência de celebrar o acordo de cooperação com o Ministério Público, fecha aspas. Tal declaração corrobora com o posicionamento de vários juristas. O advogado e professor de Direito Constitucional da PUC, Dr. Pedro Estevam Serrano, afirma que a delação é, abre aspas, uma espécie de confissão obtida sob tortura psicológica e mesmo física, levando-se em conta as condições de nossos presídios e delegacias, fecha aspas. O próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que apresenta sérias dúvidas sobre a constitucionalidade de atos de delação premiada que tem surgido como meio para se encerrar as agruras de longo período de encarceramento. Qual a opinião de Vossa Senhoria sobre esta questão, sendo Vossa Senhoria ter passado por toda essa situação? Eu acho que é uma questão bastante complexa, né? Agora, acho que também hoje é um instituto previsto na lei, né? E que os advogados colocam à disposição dos seus clientes e colocam isso como sendo uma das possibilidades da defesa, né? Quer dizer, como em minha defesa de usar esse instituto. É óbvio e não é fácil, né, a questão do cárcere, não é fácil. Agora, também o enfrentamento dessa situação, mesmo como delator, também não é absolutamente nada simples. Então, eu acho que é uma decisão pessoal, mas a partir do momento em que isso é previsto na lei, eu acho que cada uma das pessoas acusadas tem o direito, né, de avaliar qual é o melhor instituto para a sua defesa e optar por usar ou não esse que é previsto na lei. Mas em relação à metodologia em que eles afirmam ser uma espécie de confissão obtida sobre uma tortura psicológica, nesse aspecto, Vossa Senhoria não tem uma opinião sobre Eu insisto que eu acho que é uma decisão pessoal, né? Que nós podemos ver que nós ficamos um tempo muito próximo preso de que pessoas que optaram por não fazer delação e que hoje também estão em condições de liberdade muito parecidas com as das pessoas que optaram pela delação. Agora, a delação eu acho que há mais do que só essa questão do momento em que ela é decidida, mas há uma visão da expectativa de futuro, né? Quer dizer, o que vai significar uma pena futura em função dos crimes que o delator está assumindo que foram praticados, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, acho que tem vários fatores que interferem nessa decisão, não é só, né, esse momento um único fator que seria a questão eventual de uma força, né, de tentar fazer com que isso fosse de maneira forçada. O
Senhor Paulo, colocaria e profundamente um arrependimento mesmo por achar que isso, né, deveria ser aberto para que se resolvessem essas questões. Relator, só para contribuir, trata-se de um remédio utilizado já em vários países e que tem contribuído muito para a elucidação dos fatos. Obrigado, senhor relator. Mas não significa que nós não podemos buscar extrair qual o sentimento de alguém que já passou por essa situação. O senhor Paulo Roberto Costa, recentemente, na retificação que fez da sua própria delação premiada, agora afirma que os recursos de corrupção dele e de demais agentes públicos eram oriundos não de superfaturamento nas obras, mas da margem de lucro da empresa. Eu retorno a uma pergunta anterior. Vossa Senhoria poderia... Qual a opinião de Vossa Senhoria sobre esta afirmação do senhor Paulo Roberto Costa? Eu retomo assim, a dificuldade dessa afirmação, né, quer dizer, o quanto isso é complexo e envolve contrato a contrato. Pode acontecer uma situação em que eu fiz um orçamento, em que eu previ que eu iria pagar um valor indevido a partir do meu resultado, e esse projeto dá prejuízo, né? Quer dizer, nós tivemos casos desse tipo. E nem por isso esses agentes deixaram de querer cobrar valores indevidos desses contratos. Ou seja, é um caso em que saiu 100%, né, da companhia. O que o projeto gerou não foi capaz sequer de pagar o que havia de exigência por parte desses agentes públicos. Porém, existem contratos, né, quer dizer, em que eu orcei esse contrato, orcei com um valor em que eu pagaria de valores indevidos e que eu atingi esse resultado. Ou seja, neste caso, ele foi pago inteiramente do contrato. Então, não há uma regra para isso. É muito difícil falar, né, o quando isso sai da margem, o quanto isso... Né, quer dizer, o que pode ser avaliado é se pegando um balanço final do contrato, dizer o quanto isso foi de fato, o quanto prejudicou de fato a própria Petrobras. Né? Vossa Senhoria está afirmando aqui que já ocorreu contratos que a empresa teve prejuízo e pagou e aumentou o seu prejuízo nesse contrato? Em que era cobrado, sim, e que eles achavam que nós tínhamos que pagar independentemente de termos tido prejuízo no contrato, porque havia um compromisso estabelecido desde a origem desses contratos. Então, a propina era cobrada em cima do compromisso e não em cima se tinha margem ou não tinha margem? Sim, já, eles sequer sabiam as margens das empresas. Né? Agora, aqui, também o senhor Paulo Roberto chegou a declarar que tentou colocar empresas para quebrar o cartel formado pelas grandes empresas e que as empreiteiras eram muito fortes e organizadas. Vossa Senhoria, o que Vossa Senhoria tem a dizer sobre isso? Vossa Senhoria poderia descrever como era a forma de persuasão do cartel junto aos diretores da Petrobras? E tem conhecimento se o Paulo Roberto realmente fez esse movimento para quebrar o cartel? Quer dizer, as empresas chegaram a dialogar, a conversar e a falar sobre esse tema de que o Paulo estaria disposto a quebrar esse cartel da Petrobras? Bem, de novo, eu posso falar bastante pela Camargo, nós não tínhamos interferência nisso, né? Não éramos capazes de interferir nessas licitações e dizer o que efetivamente... A sistemática, eu acho que mais clara é assim, né? Quer dizer, a Petrobras existe um sistema de cadastro, né? Quer dizer, então, o que naturalmente acontecia é que, assim, as empresas preparadas para fazer os grandes projetos eram constantemente as mesmas, né? Quer dizer, você não cria uma empresa de um dia para o outro que conseguiria ter acesso ao cadastro da Petrobras para uma empresa que não foi convocada para uma licitação de um projeto igual os projetos da RNEST, que eram de grande envergadura, e no outro dia apareceu uma empresa capaz para fazer um projeto desse. Então, normalmente, esse grupo de empresas formado, né, quer dizer, já era conhecido, né, e as empresas sabiam aproximadamente quais eram. Né, quer dizer, poderia haver casos excepcionais em que entrasse uma outra empresa.
O que eu diria com relação ao seu Paulo Roberto é o seguinte: ele tinha condições de rapidamente, né, quer dizer, desde as primeiras licitações, perceber que estava havendo uma combinação entre as empresas, né? Quer dizer, qualquer pessoa, qualquer diretor da Petrobras que olhasse os resultados das licitações tinha condição de saber o que estava acontecendo. Então, ele podia ter tomado medidas. Em alguns casos pontuais, nós percebemos medidas de chamamento de empresas que não tinham qualificação para alguns projetos, né? Quer dizer, que não seriam naturalmente e que, como nós não conhecíamos qual era exatamente o critério que estas diretorias da Petrobras estabeleciam junto à área de cadastro para chamar, nós não sabemos que movimento ele fez. Ele pode sim ter feito um movimento até para falar que ele estava pondo empresas para... Mas não temos certeza do que motivava ele a chamar eventualmente algumas outras empresas. Se era realmente um caráter genuíno de diminuir, aumentar a concorrência ou se tinha alguma outra motivação. Vossa Senhoria fala algo aqui que essa CPI busca aprofundar. Vossa Senhoria disse as empresas eram constantemente as mesmas. Para projetos complexos como o que a Petrobras buscou realizar, Vossa Senhoria acha que as empresas eram essas mesmo ou tinha outras empresas que poderiam e teriam capacidade de executar essas obras? Não, eu acho que eram essas. A formação de empresas com capacidade para fazer esse tipo de projeto, ela demanda investimentos muito pesados e de longo termo. Acho que a Petrobras poderia ter criado mecanismos para fortalecer outras empresas e talvez buscar uma solução para que, se ela desejasse maior concorrência, mas também tinha mecanismos de forçar uma maior concorrência entre essas próprias empresas, né? Quer dizer, então, de fato, e acho que tem várias evidências disso que também são bastante perceptíveis nos contratos, tanto na Renés como no próprio Comperj, que algumas iniciativas no sentido de pôr empresa que não tinha qualificação, que nunca tinha feito esse tipo de projeto, foram retumbantes fracassos. A própria Camargo, quando começou nesse setor, teve grandes prejuízos em projetos por um desconhecimento de como eles funcionavam e quais eram os mecanismos para você executar uma obra deste tipo, né? Quer dizer, que são as grandes obras, as mais complexas dos projetos das refinarias. Então, nesta área de projetos com essa complexidade, Vossa Senhoria acredita que as empresas são essas mesmas, que o que a Petrobras poderia era forçar o mecanismo de que houvesse uma concorrência maior entre elas. E na visão de Vossa Senhoria, que mecanismos são esses? Bom, eu acho que é uma série de medidas, né, que eles poderiam ter tomado, aspectos de formação de consórcio, a própria questão de tamanho e forma desses pacotes. Tem questões técnicas que você pode discutir caso a caso, né? Quer dizer, mas haviam o próprio respeito da Petrobras ao seu sistema de cadastro, né? Quer dizer, ou seja, de ela chamar efetivamente empresas que estavam habilitadas para aqueles vários pacotes, né? Quer dizer, porque você tem pacotes às vezes com características diferentes. Então são medidas técnicas, né? Quer dizer, que permitiriam que ela se assegurasse mais de que estava havendo concorrência e que não havia algum tipo de conluio entre as empresas. Agora, nesta comissão aqui, o senhor Pedro Barusco afirmou que as licitações na Petrobras eram duras, ou seja, que não havia influência do cartel sobre as comissões de licitação, nem acesso privilegiado aos preços de referências que a Petrobras estipulava para as obras e serviços. Vossa Senhoria confirma essa afirmação? Sim. As concorrências da Petrobras, elas eram extremamente duras, as condições contratuais da Petrobras eram duras, e isto até é um dos fatores que motivou até a formação de um grupo de empresas para que você conseguisse, porque à medida que você entrasse num contrato desse com preços que fossem muito baixos, você teria sérias dificuldades de execução de um contrato dessa natureza. Então, assim, a Petrobras ela tem
ao longo do tempo, né, quer dizer, várias empresas aprenderam com a Petrobras. Eu diria que nós, na área de óleo e gás e na área de montagem industrial, a Petrobras foi uma escola. A Petrobras tem a parte dela com relação à segurança do trabalho, a parte de engenharia. A Petrobras era uma empresa extremamente rigorosa e que serviu de base para várias das empresas que passaram a prestar serviço para ela e que, inclusive, os níveis de avaliação que a Petrobras fazia dos prestadores de serviço, que ela tinha sistema de medição desses prestadores de serviço, rigorosíssimos. Então, assim, para você permanecer dentro do cadastro da Petrobras, há uma reavaliação anual das suas condições como prestador de serviço. Então, ela é realmente extremamente rigorosa. Eu asseguro, assim, nós, pelo menos da Camargo, jamais conseguimos interferir dentro de uma dessas licitações da Petrobras. Pelas declarações aqui de Vossa Senhoria, quer dizer, dá para afirmar que mesmo com o pagamento que ocorria a diretores e agentes políticos, os preços da Petrobras ficavam dentro dos padrões internacionais. Padrões internacionais já é mais difícil a gente falar, porque aí você envolve questões de localização, né, com relação a impostos, a parte de fornecimento em outros países muitas vezes é muito mais barato e essas obras possuem grandes volumes de fornecimento. As nossas questões de mão de obra são extremamente complexas, né, quer dizer, os riscos de mão de obra que você corre aqui. Então, assim, não acredito, né, assim, os nossos níveis de preço, e isso não é só para a Petrobras, é para qualquer outro cliente privado ou público, os níveis de preço de construção aqui são mais elevados do que preços internacionais. Dentro da empresa Camargo Correia, todos os executivos da empresa tinham conhecimento desse esquema de pagamento? Não, isso até pela natureza dessa atividade ficava restrito às pessoas que efetivamente praticavam e sabiam o que estava acontecendo, né? Isso não era objeto de divulgação, nem de nenhum tipo de... Estou falando quem dos sabia, executivos. Não, o executivo número 1 sabia, né? Quando eu era presidente eu sabia, né? E os diretores desta área especificamente sabiam, né? O diretor comercial que tratava, né? Mas era muito restrito, absolutamente isso não era partilhado dentro da empresa. E Vossa Senhoria sabia ou tinha informação como esses pagamentos eram feitos? Em parte sim, né, como eu comentei, por um momento eu era o diretor da área de óleo e gás, em que isso foi, muitos desses pagamentos foram estruturados, vamos assim dizer, e foram realizados. Depois, quando em 2011, quando eu me torno presidente, eu fico bastante afastado disso, né, quer dizer, eu sabia que estavam realizando, mas não tinha domínio exatamente da forma e como é que isso estava acontecendo. O que Vossa Senhoria quer dizer mais claramente com era estruturado e realizado? Porque para você fazer pagamentos, né, quer dizer, nós não tínhamos um sistema de caixa 2, não temos, né, nunca tivemos aí na companhia, então você precisava achar algum mecanismo, né, quer dizer, para que você fizesse pagamento a esses, para cumprir essas pseudo-obrigações aí com esses agentes. Então, a utilização de empresas, a utilização de consultorias eram definidas a partir daí. É isso que eu chamo de estruturar esses pagamentos. Pelo que Vossa Senhoria teve conhecimento, esse pagamento pela Camargo Correia em obras se limitava à Petrobras ou tinha conhecimento de que em outras obras, em outras atividades, essa prática ocorria? Dentro do que eu tenho que falar aqui, né, assim, se limitava à Petrobras e outras coisas estão abordadas na minha delação. Como a Camargo Correia contabilizava isso nos seus balanços? Isso é um custo, né? Quer dizer, você, à medida que você faz uma contratação pela obra ou coloca essa despesa em fornecedor, ele era um custo da obra, né? A contabilização era como dentro do padrão de contabilização, era uma despesa contabilizada integralmente dentro desses projetos. Mas Vossa Senhoria, pela experiência, pela larga experiência que tem e pela dedução que conclui que isso é uma cultura existente que tem que ser extirpado, ou é um caso pontual que tem que ser resolvido?
Não, eu não tenho como falar sobre cultura, acho que esse caso é um caso que tem que ser extirpado e, se houver qualquer outro, sim, tem que ser extirpado, né? E Vossa Senhoria conheceu o senhor Alberto Youssef? Sim, conheci. Teve reuniões com ele? Poucas, mas tive. E ele efetivamente participou desse processo de estruturação de pagamentos? Sim, ele era colocado como sendo, né, o operador por parte do PP, né, quer dizer, ele assim se colocava, né, e ele participou ativamente para a realização dos pagamentos para a diretoria de abastecimento. Vale aqui novamente registrar que, como eu comentei, existia um diretor comercial que era quem se relacionava diretamente com ele. Quer dizer, eu não tinha um relacionamento muito direto. Eduardo Leite. Vossa Senhoria, com o Alberto Youssef, apenas esteve com ele algumas vezes. Sim. Para discutir a viabilidade dos pagamentos, ou não? Em algumas oportunidades de cobrança, ele nos cobrando até sobre, né, dívidas que a gente deveria cumprir, e o senhor Youssef se colocava muitas vezes como facilitador. Então, mesmo quando nós pretendíamos uma reunião técnica com o diretor Paulo Roberto, o senhor Youssef muitas vezes era o facilitador. Você às vezes pedia uma agenda com o Paulo Roberto, demorava. Se você precisasse acelerar isso, você entrava em contato com o senhor Youssef e ele ajudava e facilitava para que isso acontecesse. Então ele mais do que o intermediário para viabilizar a questão do recurso, ele tinha um papel mais decisivo nessas questões relacionadas aos contratos da área do Paulo Roberto na Petrobras? Eu não sei de decisão, né? Assim, isso era uma relação dele com o Paulo Roberto, mas de proximidade, de facilitador junto ao Paulo Roberto, sim, ele tinha bastante poder. E a Camargo tinha conhecimento de que o Alberto Youssef recebia também recursos para ele próprio em decorrência desse trabalho ou não? Olha, de novo, né, quem fazia essa negociação, como eu comentei, era o Eduardo Leite. Nós fazíamos os pagamentos, né, para ele, né, quer dizer, era um pagamento que a gente sabia que se destinava, em princípio, a atender a um compromisso que nós tínhamos percentual sobre os projetos referentes à diretoria de abastecimento. E isso era pago para ele, né, quer dizer, agora não era tratado o quanto era do seu Youssef, se ele pagava alguma coisa para o senhor Paulo Roberto, e eu pessoalmente, mais do que tudo, nunca tratei esse tipo de coisa com ele. Agora, uma pergunta que sempre é feita, porque o Alberto Youssef já tinha sido preso no caso conhecido como Banestado. Naquele período, ele fez a sua primeira delação premiada, né? Na delação premiada, ele assumiu o compromisso, inclusive, de não voltar ao mercado de câmbio. E depois volta a essa atividade. Então era um doleiro condenado. O fato, e antes de ser preso no Banestado, já tinha sido preso outras 6 vezes ou 7 vezes. Esse fato não levava uma empresa do porte da Camargo, com toda a sua estruturação, a temer alguma coisa, a desconfiar que isso ia acabar dando em confusão? Qual a avaliação? Porque o senhor Alberto Youssef já era uma pessoa conhecida no mundo do crime e pouco no mundo empresarial. E mesmo assim, uma empresa do porte da Camargo acabava operando com ele. Então, qual é a avaliação? Foi um erro ou foi a realidade da conjuntura dos fatos, né? Eu acho que foi um erro absurdo, né? Quer dizer, motivado aí pela conjuntura dos fatos.
Eu mesmo, assim, vinha saber um pouco sobre esses crimes pregressos dele, em alguns casos até depois aí, de fatos que já tinham sido consumados aí, né? Quer dizer, uma falha brutal de não pesquisar isso e não ver quem era e do que estava se tratando, né? Quer dizer, então, eu diria que foi talvez um erro induzido aí pela circunstância dos fatos que vinham ocorrendo naquele momento. A Camargo utilizou apenas o Youssef ou ele utilizou alguns outros doleiros ou alguns outros bancos para operacionalizar esses pagamentos? Não, na diretoria de abastecimento foi o Youssef e exclusivamente como operador. E ele indicou até outras empresas aí, né, algumas empresas que acho que acabaram sendo utilizadas. Já na diretoria de serviços não foi o seu Youssef, foi o seu Júlio Camargo que era. Então, nós utilizamos esses dois únicos operadores. E a Camargo utilizou o Banco Alfa em algum momento para algum tipo de pagamento? Desconheço. Por hora, vamos dar prosseguimento aos subrelatores. Com a palavra, por até 10 minutos, deputado Altineu. Senhor Dalton, a Camargo Corrêa mantém ainda contratos na Renest? Sim. Desculpa. Nós temos a unidade de coque em fase de conclusão. Né? Desde aquela época, os contratos permanecem em vigor? Sim. O senhor já falou também sobre essa questão. O senhor, vice-presidente do senhor, o senhor Eduardo Leite, ele afirmou que era fácil, como o senhor colocou aqui essa questão, era fácil inserir o valor das propinas pagas a diretores da Petrobras nos contratos firmados entre as empresas. Por conta da má qualidade